Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para tentar entender o que dizem as cartas sobre mais alguns confrontos no mundo do futebol. Hoje a gente vai tentar entender quais são as energias para os confrontos na Copa Libertadores. Alguns avisos iniciais. São 4 confrontos, porque a gente está nas quartas de final, porém, apenas em 3 deles nós temos times brasileiros competindo. Então, eu vou me dedicar à leitura dos jogos desses 3 confrontos que envolvem times brasileiros, por questões óbvias. Por eu ser brasileira, entendo eu que nenhuma pessoa que esteja inscrita no canal ou eventualmente que acesse o conteúdo que eu estou disponibilizando seja gringa, né? Então, apesar de Colo-Colo e River Plate, algum deles, obviamente, passar para a próxima fase, a gente vai se dedicar a eles só na próxima fase. Outra coisa, como de costume, lembrando, o tarô não é uma ciência exata, de forma que eu estou hoje, no dia 9/9, acessando as energias para os confrontos dos dias 18 e 19 de setembro. Confrontos de ida. Depois, nós, em outra oportunidade, faremos a leitura dos confrontos de volta. Ou seja, até lá, nós temos algum tempo, certo? Até lá, muita coisa pode acontecer. Muitas energias podem mudar, decisões, livre-arbítrio, lesões, enfim, tudo isso. De forma que aquilo que eu disser aqui não é um martelo batido para o que necessariamente vai acontecer nesses confrontos. A gente está no dia de hoje, acessando as energias dos confrontos, tentando dar uma olhada aí no que pode acontecer nesses confrontos. Não briguem comigo se o resultado não for o que vocês esperarem, se vocês torcerem para um time e esse contexto aqui das cartas mostrar algum cenário não tão bom assim para o seu time. Muita calma nessa hora. Eu só interpreto o que sai para mim das cartas, tá bom? Não briguem comigo. Vamos lá, então? Bora! Muito bem, vamos ver o que as cartas trazem a respeito do jogo entre Botafogo e São Paulo no Newton Santos no próximo dia 18 de setembro. Quero saber qual vai ser a energia do jogo entre Botafogo e São Paulo pelo confronto de ida da Copa Libertadores nas quartas de final no dia 18 de setembro de 2024. O 3 de ouros, o 8 de ouros e o as de ouros para essa partida. Muito ouro, né? Inxalá. Eu tinha que cobrar todinha de ouro. Inxalá. Muito ouro nessa partida. E nenhum invertido, hein? O 3 de ouros fala sobre a necessidade de um trabalho em equipe ser bem conduzido para que se chegue num bom resultado. Em seguida, o 8 de ouros fala sobre um trabalho duro, uma necessidade de esforço, que as coisas não vão cair do céu. Uma necessidade de se trabalhar e buscar aquilo. E o as de ouros, no final, vai trazer a ideia do início de algo muito bem sucedido, para continuar se focando aí nas coisas, verificar direitinho o caminho que se está trilhando para garantir que esse resultado potencial ocorra, tá? Então, o que me parece, tendo em vista que essas 3 cartas saíram em relação ao contexto do jogo, parece um jogo muito promissor. Então, acredito eu que não vai ser um jogo parelho. Vai ter alguma vitória de algum dos times. E vai ser do time que tiver mais focado, que se concentrar muito mais, que for muito mais estratégico e tiver muito mais raciocínio lógico, porque o 8 de ouros fala sobre isso, e trabalhar muito bem em equipe, tá? Vai ser um jogo extremamente coletivo. Não vai ser um jogo decidido por talentos individuais. A equipe que souber trabalhar melhor em conjunto vai conseguir uma vantagem para o próximo jogo. Necessariamente. Não vai ser uma peça apenas que vai se destacar. É um jogo mais de equipe mesmo. É idiota falar isso pra um esporte que se pratica em grupo, mas assim, deu pra entender, né? E vai ter alguém que vai sair na frente nesse primeiro jogo no placar. Então agora vamos ver se as cartas conseguem me trazer de quem que vai ser essa vantagem nesse primeiro jogo. Começando pela energia do time da casa, que é o Botafogo. Botafogo de Futebol e Regatas. 1º de julho de 1894. Quero saber qual vai ser a energia do Botafogo para esse jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores no dia 18 de setembro de 2024 no Newton Santos. O 3 de espadas invertido, 8 de espadas também invertido e o julgamento. 3 de espadas, ele já é uma carta negativa, mas o 3 de espadas invertido, ele intensifica a parte negativa dessa carta. Ele fala sobre uma sensação de sufocamento, de não ver saída para situações. Em seguida, a gente tem o 8 de espadas, que, quando ele sai invertido, ele já fala de uma situação mais positiva. Ele fala sobre um momento de libertação e que existe uma saída e que tudo vai melhorar. Depois de muita aflição e insegurança, a pessoa está entrando em equilíbrio novamente, tá?
E no final a gente tem o julgamento que fala sobre o momento de autorreflexão, né? Aquele momento de você pesar toda a situação e entender onde você errou, por que que você errou e o que que você pode fazer para tornar tudo isso um contexto melhor, tá? Então, o que que eu leio disso? Em relação à partida para o Botafogo. O Botafogo, muito provavelmente, com essa história de sufocamento, quando a gente pensa em sufocamento no futebol, a gente pensa que um time tá sendo empurrado demais para a defesa, né? Então, provavelmente, o São Paulo venha um pouco mais agressivo nesse início de jogo, apertando muito mais o Botafogo. Só que em determinado momento o Botafogo acabe meio que se reabilitando e se acertando. O 8 de espadas, ele traz uma ideia de libertação. Então, se estava sufocando, vai libertar. Não sei se de repente o primeiro tempo seja muito mais de posse de bola do São Paulo, e aí no segundo tempo o Botafogo volta mais dentro do jogo, né? Mais senhor da partida. E aí vem o julgamento trazendo a ideia de pesar o que que tá fazendo de errado e o que que tá fazendo de certo e como que as coisas podem melhorar. Fazer essa autoavaliação, tá? Então vamos agora para o time visitante dessa partida, que neste caso é o São Paulo. São Paulo Futebol Clube, 25 de janeiro de 1930. Quero saber qual vai ser a energia do São Paulo para esse jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores perante o Botafogo, no Engenhão, no Newton Santos, no dia 18 de setembro de 2024. O mundo. E aí eu sei que vai ter torcedor do São Paulo falando 3 mundiais. O sol invertido. E o 7 de ouros também invertido. O mundo traz a sensação de realização, de completude, de equilíbrio. Em seguida, a gente tem o sol invertido, que pode falar sobre uma situação até de pessimismo, assim, de uma certa frustração, a pessoa que não tá na realidade enxergando as coisas da forma que elas realmente são, tá com uma visão um pouco irreal. Às vezes a situação nem é tão ruim quanto a pessoa tá vendo. E o sol também pode falar de uma pessoa com excesso de confiança, que me parece que é a situação aqui. E por que eu digo isso? Porque na sequência a gente tem esse 7 de ouros invertido, que vai falar de uma situação em que a pessoa logrou algum êxito, mas que não foi como esperava, sabe? Ficou meio frustrado com o que obteve, enfim, ficou meio... é isso? Então, assim, como eu vejo isso tudo junto, a gente teve ali o contexto do jogo em que alguém vai sair vitorioso, né, nessa partida. E aí a gente tem uma situação do Botafogo começando, ao que tudo indica, ao que as cartas estão mostrando, começando mais abaixo e de repente se reabilitando. Por outro lado, a gente tem o São Paulo começando bem e meio que se frustrando por algum motivo. O que pode acontecer? Pelo contexto do jogo, parece que alguém vai sair vitorioso nessa primeira partida. Pode ser que o São Paulo entre com tanta fome, achando que vai fazer um baita resultado e só faz 1-0. Pode ser que o São Paulo entre com sangue nos olhos e faça um gol e o gol seja anulado e aí o Botafogo consiga se reabilitar e fazer 1-0. Pode ser também. Fato é, esse jogo não vai terminar empatado pelo que as cartas estão me trazendo. Não é a tendência desse jogo terminar num empate. Então, alguma das equipes parece que vai se dar bem nesse jogo de ida, tá? Qual das duas vai ser? Eu não sei, mas as cartas como um todo, me parecem um equilíbrio para o Botafogo e um pouco mais pró-São Paulo. Tá equilibrado para o São Paulo também, mas o São Paulo começa muito bem. Não sei, de repente posso estar muito enganada, mas me parece. Que o São Paulo logra êxito nesse primeiro jogo. Por favor, se não acontecer, a culpa não é minha, eu não tenho responsabilidade alguma, tá?